Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, mais um dia animado aí para o índice Bovespa. Ontem tivemos uma correção aí, o Bovespa caiu e hoje está subindo aí mais 1%, cotada a 109.460. Pedi para o nosso filmmaker aí compartilhar a tela, já está compartilhando. Grande abraço aí para o Paulo. Bom, vamos lá pessoal, trouxe aqui o panorama para vocês, tá? Daqui a pouco a gente dá uma passada no calendário econômico, os dados de investidor estrangeiro, enfim, para aquele padrão que a gente sempre traz aqui para vocês, tá? Bom, Ibovespa subiu aí, como eu disse anteriormente, subiu 1,17%, cotada a 109.460 mil pontos, né? Testou ali novamente as regiões próximas dos 110 mil pontos, tá? Então, foi um dia de reação, podemos dizer assim, era um dia que basicamente aí tinha bastante certeza, né? Podemos dizer assim, depois do dia de ontem, da correção que tivemos aí no dia de ontem, geralmente, quando ocorre esse tipo de padrão, o mercado tende a cair um pouco mais, né? Então, era esperado aí, provavelmente, uma possível queda, né, do nosso índice Bovespa para o dia de hoje, mas o mercado aí provou totalmente errado. O fluxo comprador ficou forte todo o período, tá? Todo o período das negociações aí. E tivemos aí mais um dia nosso índice Bovespa subindo cerca de 1%. O dólar, por outro lado, caiu cerca de 0,26%, cotado a 4,92. Lembrando que esse aqui é o dólar comercial, tá, pessoal? Diferente do dólar futuro que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouquinho. O DI futuro, os juros futuros para 2026, o mercado precificando aí em 11,21%, uma queda de 0,03%. O DI para 2025, o mercado precificando em 11,72%, uma queda de 0,04%. E o DI para 2024, né, os juros para 2024, o mercado precificando em 13,32%. Isso aqui significa que há uma expectativa do mercado para o ano que vem que a taxa de juros esteja em torno de 13,32%, tá, pessoal? Um pouco ali próximo de 13,40, porque existe ali uma taxa de juros embutida nisso aí. Todo o DI, todo o mercado futuro, né, existe uma taxa ali que é exatamente uma taxa, por exemplo, no dólar tem a taxa cambial e no caso do mercado futuro, como índice futuro e juros futuros, você tem ali uns juros porque existe uma expectativa para o futuro, tá? Então, geralmente, os juros no futuro, os juros que está atualmente aí, sempre vai ter uma divergência aí, tá bom? Então, a gente pode observar aí que o mercado está precificando juros em torno de 13,32% para o ano que vem, tá? E vamos aguardar, né? A gente está com juros praticamente a 13,75%. Então, o mercado aí tá precificando em uma leve queda na taxa de juros, né? Então, a gente pode observar aí através da movimentação do DI de 2024. E vale ressaltar também que a partir do momento que a gente vai se aproximando do ano, né, as oscilações aí, as questões do DI, eles tendem a ser bem de acordo com a nossa taxa de juros atual, tá bom? Então, assim como o mercado futuro também de índice futuro e o Ibovespa, no dia, por exemplo, de um vencimento de contrato de índice, eu sei que é um termo um pouco mais técnico, mas vale a pena você saber aí, tá? Que geralmente no vencimento de um contrato futuro ele já vale, ele vale a mesma coisa aí do seu ativo adjacente, tá? Então, por exemplo, índice futuro, no dia do vencimento, ele vale a mesma coisa que o Bovespa. Dólar futuro, no dia do vencimento, ele vale a mesma coisa aí com o dólar à vista, tá? Então, basicamente isso aí. Os juros a mesma coisa. Então, os juros lá em 2024, no vencimento, ele vai estar exatamente a taxa de juros ali, no caso, a Selic, tá bom? Então, vale a pena aí vocês ficarem ligados nisso aí também. Os índices americanos, tivemos aí o Dow Jones subindo cerca de 1,24%, a Nasdaq subiu 1,22% e o S&P 1,19%, dia positivo lá fora, e o Bovespa acompanhou aqui no dia de hoje, tá? As maiores altas tivemos a Azul 4, que subiu 14,89%, a Lojas Renner 9,66%, a Gol subiu 9,02%, a BRF 7,53%, a Positivo 6,92%, a Cogna 6,87% e a Vibra 6,23%. Por outro lado, tivemos aí a BIF, que caiu 2,88%, a Petrobras 2,43%, a CPFE 2,39%, a CEMIG 1,97% e a EG 1,71% de queda. A Eletrobras também aí fechou em queda com 1,56%, tá? Virando aqui a página, na verdade, alterando aqui, a gente tem um volume em relação à sua média de 20 dias. Foi um dia aí com baixo volume de negociação, né? O maior volume negociado no dia de hoje foi a B3 e C3, que negociou
1,97 vezes a sua média, tá? Tirando isso, não tivemos muito volume acima da média, né? A gente pode observar a Azul, que teve um desempenho muito alto, porém um volume aí um pouco abaixo, né? Claro, veio acima da sua média de 21, mas ainda não foi aquele volume forte aí que realmente faz a gente ficar de olho na ação devido aí às movimentações que tiveram na ação naquele dia, tá? Então tivemos aí um dia um pouco mais fraco em quesito de volume. O IFIX subiu cerca de 0,40%, voltou a subir aí novamente, né? O IFIX, depois de ter caído bastante, está voltando a subir. O principal benchmark aí dos fundos de investimento imobiliário aqui no Brasil. SARI 11 subiu 4,71%, MORI 11, 3,4%. Os maiores baixas foi o DEVA 11, que caiu 7,21%, e o BLMG 11, 3,73%. Já os ETFs, o QDEF 11, 7,41% de alta. O NFTS 11 subiu 5,83%. As BDRs, a L1MN34, 18,48%. E o ABC 34 subiu 14,92%. Já as commodities, petróleo Brent subiu forte no dia de hoje com 3,08%. Boi gordo também subiu 0,37%. E destaque negativo para o milho e a soja. Soja pelo segundo dia seguido de queda, tá? E o milho 2,26% de queda aí foram os principais destaques das commodities para hoje. Alterando aqui, deixa eu só abrir o Profit aqui que fiquei de abrir para vocês, tá, pessoal? Uma plataforma aqui. Mas vamos lá, questão de notícias para o dia de hoje, tivemos aí o nosso IPCA 10, né, índice de inflação praticamente. O IPCA 10 geralmente é sempre no dia 15 ali de cada mês. Então, só para a gente ter uma noção de como está a inflação no mês de maio aí, né, no caso, né? Se a gente for observar aqui, veio deflação em menos 1,5%, tá? Então, a gente pode observar aí que, assim, aqui no Brasil a gente está vendo uma queda nos preços gerais, tá? Se a gente for observar, desde quando a nossa taxa de juros chegou lá em 13,75%, a inflação respeitou bastante e diminuiu bastante, né? Então a gente está tendo um controle aí dessa inflação e cada dado econômico que sair de inflação, no caso, seja o IGP, o IPCA e tal. Peço perdão, pessoal, eu falei IPCA 10, mas é IGP 10, tá? Peço até perdão aí, é porque tem o IPCA 15, né? E acabei confundindo, tá? Mas enfim, são indicadores de inflação, tá? Para quem não sabe a sua nomenclatura, o que significa cada um, né? Cada indicador tem a sua característica lá, mas o próprio Invest aqui ele informa para gente, tá? Então, GPA 10, média variação dos preços dos produtos e serviços a partir do 11º dia do mês anterior até o 11º dia do mês atual, tá bom? Então ele pega lá o dia 10 de abril até dia 10 de maio aí e calcula os preços, né, de produtos e serviços aí, para a gente ter uma base aí de como pode vir aí o IGPM, enfim, o IPCA também, que são dados de inflação aí muito utilizados, tá? Então, mais um dia de inflação, mais um destaque de deflação, na verdade, né? Então, a gente vê que o mercado aí, os preços gerais estão perdendo valor, estão caindo de preço, né? O que para o brasileiro aí é muito bom, né? Uma vez que a gente já passou por grandes períodos aí de alta inflação, né? Para quem acompanhou aí no ano retrasado, provavelmente 2021, 2022 também, tivemos alguns períodos ali com alta de inflação, os preços estavam muito, muito alto, né? E a gente vê, por exemplo, agora com uma taxa de juros alta, o mercado conseguindo aí, manter o seu preço um pouco mais baixo, tá? Tivemos esses dados de inflação, praticamente foi o principal destaque aí no dia de hoje, tá? Tivemos alguns dados aqui de petróleo também, mas não muito relevante aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, vou dar uma adiantada aqui, trazer os dados para vocês do investidor estrangeiro. Dessa vez aí trouxe os dados certos, tá? Fiz questão de olhar aqui antes se realmente o dado que eu tinha baixado estava correto. O investidor estrangeiro entrou com 303 milhões aí de reais na nossa bolsa no dia 15/5, foi na segunda-feira, tá? Um dia positivo aí para o investidor estrangeiro. E no saldo do mês, a pessoa física está negativa em torno de 1,1 bilhão, 279 milhões. Institucional vendido em 261 milhões. Estrangeiro vendido em 563 milhões. Instituição financeira positiva em 46 milhões e outros em torno de 2 bi e 0,57 milhões, tá? Uma rápida análise técnica aqui para trazer para vocês, tá? O dólar hoje caiu, como a gente pode observar, ainda abaixo dos R$ 5, aí
ponto extremamente relevante. Rompeu a mínima da semana do dia 10/4, lá em abril, tá? Rompeu sua mínima, mas voltou novamente, né? Se fechar abaixo dessa mínima aqui, desse ponto, 4,92, aí sim pode dar um start para venda, para buscar níveis menores de preço. Já o nosso índice Bovespa, ó, tá tentando fechar acima da sua LTB, ainda não conseguiu, né? Tentou ali, mais um dia, se a gente for observar aqui o gráfico, na verdade, o gráfico de 60 minutos, né? Ele não chegou a tocar na região de 110, mas chegou bem próximo, se a gente for observar, né? Faltou aí basicamente 0,19 para ele tocar novamente na região dos 110 mil pontos, tá, pessoal? Então, tivemos esses dados aí. O Bovespa ainda segue tentando romper essa linha de tendência de baixa, né? Porque tem aqui vários topos descendentes. Enquanto não romper aí, a gente ainda se encontra em tendência de baixa. Mas detalhe importantíssimo é exatamente o FR aqui, que é um indicador oscilador, que ele tende a antecipar determinados movimentos para a gente. Aqui pelo FR a gente já tem um rompimento. Porém, a semana ainda não se encerrou e a gente só pode analisar isso aí quando a semana fechar, tá bom? Bom, pessoal, esses eram os principais dados que eu queria trazer para vocês. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. Um grande abraço, tenha uma excelente noite e até mais. Tchau, tchau.